Já vou adiantar para você, esse vídeo ele não tem o tema do canal, que é cartão de crédito, crédito no geral, limite no cartão, coisas do tipo. Eu quis fazer esse vídeo aqui, trazer uma conexão, uma reflexão entre o tema crédito, limite, com a reflexão de vida mesmo. Então é algo que eu tenho pensado bastante, né, sobre isso. E como eu já publico vídeo todos os dias aqui no canal, a gente está aqui todo mundo junto, então meio que a gente cria essa conexão, né? Então, para você que quer também ter essa reflexão junto comigo, eu quero falar um pouco sobre a dívida mais perigosa. Que a gente, por mais que a gente cuide da nossa vida financeira, existem pendências maiores que muitas vezes, pela nossa vida, pela nossa forma de pensar, a gente acaba deixando de lado ou ignorando. Então vamos falar aqui um pouco sobre Deus. É um assunto que para alguns é tranquilo de se falar, para outros acaba sendo ali um incômodo, né? E eu entendo as diversas opiniões, diversas visões sobre o assunto. Eu sempre fui a pessoa questionadora, sempre a pessoa que buscou informações, então eu entendo cada visão de cada um. Só que uma coisa que eu cheguei à conclusão, independente do que você ache sobre Deus ou não, se existe ou não Deus, não vai fazer a mínima diferença para ele. Ele não vai deixar de ser Deus porque você não acredita nele, ou ele não será mais Deus porque você acredita nele. Nada do que nós, seres humanos, façamos fará com que ele exista ou não exista, né? Somos criaturas, somos infinitamente inferiores. E até se a gente for pensar um celular é uma coisa muito complexa. Tenta imaginar como foi criado o celular, quem inventou o celular. É uma coisa super difícil. Imagina você falar que isso aqui foi criado do nada. Simplesmente apareceu um celular. É muito difícil de acreditar. Eu vou falar para você, não, o celular apareceu do nada. Apareceu na mesa de uma pessoa e está todo mundo usando hoje. Seria difícil acreditar nisso. Imagina o corpo humano, que é algo muito mais complexo que um celular. Ou as leis da natureza, as regras que regem esse mundo, gravidade, entre outras. Tudo que a ciência está descobrindo depois de anos e anos de estudo. Tudo funcionando de uma forma perfeita, totalmente sincronizada. Não dá para falar que isso veio do nada, que pum, as coisas se formaram sozinhas. É mais difícil acreditar nisso do que acreditar em Deus. É mais fácil a gente acreditar em Deus. Mas isso não é discussão para isso, né? A reflexão que eu quero trazer é já partindo do ponto, né, de crer em Deus. Porque eu creio em Deus. Independente da sua visão, no plano de fora, o Criador tanto faz a sua visão, não vai mudar em nada. Porque, na verdade, quem se autoconvence somos nós. Então você tem a pessoa que ela é convencida por uma ideia e você tem a pessoa que ela é convertida por aquela ideia que de fato ela acredita. Mas de fora, aquela verdade não vai deixar de ser verdade só porque uma pessoa acreditou ou não. Uma verdade é uma verdade, uma mentira é uma mentira. Independente de quem acredita nela ou não. Ela não vai deixar de ser o que ela é por conta da opinião externa de outra pessoa. É mais ou menos isso que eu quero chegar. Mas vamos lá. Existe uma dívida que ela é muito pior do que a nossa dívida no cartão de crédito, no cheque especial, por mais alta que ela seja. Imagina aquela dívida lá de 100, 500, 1 milhão de reais. Seria praticamente ali impossível para muitas pessoas e talvez seria motivo da pessoa até deixar, né, de ter motivação para continuar, de prosseguir em frente. Mas existe uma dívida muito pior do que essa e na sociedade atual nós ignoramos essa dívida. Literalmente nós fazemos pouco caso porque a nossa natureza humana ela é muito focada em si mesmo, a gente só pensa em nós. É muito difícil não termos alguma postura ou uma escolha que não tenha alguma raiz pensando só em si mesmo. Então a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo é sobre essa dívida. Vamos ver mais como que é essa dívida, por que a gente está devendo. Existe uma dívida que ela é invisível, só que todo mundo que nasce tem essa dívida com o nosso Criador. Infelizmente, o ser humano ele escolheu ser inimigo de Deus. E não adianta a gente colocar a culpa em Adão, né? Adão, aquele infeliz, ele acabou com a humanidade, porque todos nós, se estivéssemos no lugar de Adão, teríamos feito a mesma escolha. Porque o ser humano, ele tem essa vontade pelo desconhecido, essa vontade pelo proibido muitas vezes. Outras pessoas, elas podem ter ali um controle, mas sempre há essa predisposição ao fazer o errado. Todo ser humano nasce com isso. E eu tenho um filho pequeno, eu consigo perceber isso, mesmo a gente imaginando que uma criança é um ser totalmente puro, a gente vê que a criança ela tem uma predisposição à desobediência, a mostrar que o que ela acha
tem que ser a principal ideia da casa, né? A ideia mais forte é da criança. Ela quer uma coisa, ela quer aquilo e não tá nem aí para a opinião dos pais, nem outras opiniões. Ela quer porque quer aquilo. Ou seja, o ego dela sempre vai se sobressair à opinião das pessoas. Então, você vê que uma criança, ela não precisou aprender isso com alguém, ela já nasce dentro de si com isso. E o ser humano ele tem várias e várias predisposições dentro de si. Então, faríamos essa escolha errada. Então, por escolha, o ser humano decidiu ser inimigo de Deus, escolher o pecado, escolher a desobediência, escolher o lado errado, de não estar com Deus, de não se aproximar dele, mas sim da coisa proibida. Então, existe uma dívida, e essa dívida ela é gerada pelo pecado. Toda vez que nós seguimos a nossa natureza caída, a nossa natureza humana, que geralmente tende a sempre a fazer a coisa errada, ou às vezes para os olhos humanos não é errado, mas para os olhos do Criador, para os olhos de Deus é algo errado, a gente sempre tem que escolher esse lado. Então, o pecado faz com que nós tenhamos essa dívida. E é uma dívida impagável. A própria Bíblia ela diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento desse pecado tem que ser a morte. E no caso, não vou entrar em detalhes para não ficar um vídeo grande, mas Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, a partir do momento que ele pecou, ele era um ser que Deus criou para viver eternamente com Deus, com o Criador. Só que o pecado fez com que a morte chegasse à raça humana. Ou seja, o homem ele teria um prazo de validade. E quando nós falamos sobre a morte, não é só sobre a morte física, mas também sobre a morte espiritual, que seria essa separação de Deus. Quando nós morremos espiritualmente, nós estamos separados de Deus, que seria o inferno, literalmente, a condenação, o nosso julgamento justo, porque é justo que o ser humano vá para o inferno, porque o pecado o faz separação entre o homem e Deus. Então nós nos tornamos, por escolha, inimigos de Deus. Pode ser que você não nasceu com essa vontade, mas a humanidade ela carrega essa vontade de ser inimiga de Deus. Porque todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, elas são pecaminosas, ou pela cobiça, ou pela inveja, ou pelo ego, ou pela raiva, fúria, entre outros sentimentos que nos regem. Então esses sentimentos, eles nos levam para o mal. A sociedade, ela caminha para o mal. E a gente consegue ver pela nossa sociedade. Hoje as pessoas não falam entre si, é muito difícil ter essa preocupação. Nosso país, por exemplo, está dividido. Algo que era só uma conversa ali, uma discussão de família, ou uma conversa de boteco ali, hoje virou a divisão do país. Hoje ninguém pode mais falar, por exemplo, de política, ninguém pode falar de religião, ninguém pode falar de nada que já é atacado, já é perseguido por outras pessoas. Então, existe essa predisposição do mal na nossa sociedade. Então, o pecado, ele causa tudo isso. Então, estamos em dívida com Deus. E o mais interessante disso, lógico que não é interessante, é até lamentável, é que independente do seu esforço, isso não vai mudar. Então você pode ser uma pessoa disciplinada, você pode ser uma pessoa bondosa, piedosa, que se preocupa com o bem do próximo, uma pessoa que até tenta ali seguir bons conselhos, mas esse esforço não vai mudar as coisas. Você vai continuar tendo uma mentalidade que desagrada a Deus, que faz oposição a Deus. Não adianta, você pode ser o melhor que for. Você pode ser o mais religioso, ortodoxo, ou faço meditação, sigo a religião mais caridosa que existe. Nada que você faz vai te aproximar de Deus. Deus ele não se aproxima de você pelo que você faz, pelo que você é. Eu sou uma pessoa boa. Isso não vai te aproximar de Deus, porque a nossa humanidade, ela é inimiga de Deus. Independente do que você faça de bom, independente do que você se esforce. Mas então, está tudo perdido? Não. Eu peguei aqui alguns trechos da Bíblia para a gente poder entender melhor sobre isso. Especificamente no livro de Romanos, a gente consegue ter um cronograma melhor de tudo isso, para você poder entender sobre a depravação do homem, o quanto que nós nos afastamos de Deus. Mas a nossa condição atual, para resumir para você, condenação justa, porque Deus ele é justo. Deus não é mau, Deus é bom. Ele provém todas as coisas boas. Um dos atributos de Deus é a sua justiça. Então é justo que todo homem pague com a morte por conta do seu pecado. Então a justiça de Deus ela é contra nós, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Em Romanos 3:23 ele fala sobre isso, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Existe um vazio dentro do ser humano,
que é justamente o relacionamento com Deus. Deus criou o ser humano para ser próximo dele. Adão, Eva foram criados para estarem próximos de Deus. Todos os dias eles tinham um relacionamento com Deus, eles conversavam, se alegravam juntos. Só que o homem decidiu escolher o caminho errado. Então existe esse vazio. A mesma coisa quando a gente se afasta de alguém que a gente ama, de alguém que a gente estava muito próximo, de alguém que a gente foi criado junto. A gente sente falta dessa pessoa. E imagina o Criador, né? Que a ligação de criatura para criador é muito mais infinita do que o nosso amor de pai e mãe, do que de pai e filho, por exemplo, de amigo com amiga. É uma relação totalmente muito mais complexa e profunda. Então existe sim, o nosso ser carece de Deus. E às vezes essa carência ela pode vir de várias formas. Realmente pode vir por meio de um vazio no coração, ou às vezes vem por uma inquietação que nada te faz feliz, que nada está bom, ou simplesmente pela indiferença com as coisas, que o mundo exploda, que as coisas explodam, a famosa revolta. Ela pode se manifestar de várias formas, mas saiba, todo ser humano ele necessita de Deus. Ele tem um vazio dentro de si. Só que dentro de tudo isso, existe uma esperança. E você já deve saber, talvez você já ouviu sobre isso, ou se é a primeira vez, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Romanos 5,10. Deus, em sua infinita graça, por meio de Jesus Cristo, ele nos trouxe a chance de nos reconciliarmos com ele. Porque como o salário do pecado é a morte, ou seja, para pagar esse pecado, tem que haver morte no final. Não dá para o homem viver eternamente com Deus se existe o pecado. Então a morte ela vai ser o pagamento disso. E a condenação pela revolta com Deus também vai acontecer. Mas calma, para toda essa dívida existe uma salvação. A salvação veio por meio da graça de Deus. Então a graça nos alcançou e essa salvação veio por meio de Jesus Cristo. Então Deus enviou o seu Filho para assumir a dívida do seu povo. Era toda a humanidade que deveria pagar por esse preço, por essa escolha em se rebelar contra Deus. Só que Deus decidiu que na cruz, Cristo, ele receberia toda essa condenação que era para nós recebermos. Então Cristo ele carregou toda essa condenação para que o povo dele alcançasse essa salvação. Então quem é o povo de Deus? É aquele que crê em Jesus Cristo. É aquele que quer segui-lo. E a gente já vai falar sobre isso. Então, a sua dívida ela foi paga. Então, essa dívida da sua alma, esse vazio que está dentro de você, não precisa estar dentro de você. Ele já foi pago. Cristo já pagou por meio da cruz. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo nós sendo inimigos de Deus, nos opondo a Ele, Ele, por infinita graça e amor, Ele mandou o seu Filho para pagar o preço desse pecado, dessa rebelião que nós fizemos contra Ele. Então, na cruz, a dívida foi quitada completamente. E agora Deus oferece o perdão completo e reconciliação a todo aquele que se arrepende e crê em Jesus. Por que é necessário o arrependimento? Porque a nossa natureza caída, ela nos leva à constante rebeldia e rebelião. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, você crê que Cristo morreu por você e por meio dele a sua dívida com Deus está paga, você vai começar a segui-lo, porque Jesus nos convida a segui-lo. E agora Deus oferece o perdão completo e reconciliação a todo aquele que se arrepende e crê em Jesus. É assim que essa dívida é cancelada. Não por obras, não é por esforço seu, não foi a sua escolha, não por melhora pessoal, não por coaching, não por nenhum tipo de religião humana, mas somente pela fé no que Cristo fez. As religiões humanas que existem, elas são religiões de obras. Elas te ensinam a ser um ser humano melhor, a fazer coisas boas, para alcançar uma salvação, para alcançar ali um grau maior de santidade. Depende de cada religião, mas nenhuma delas leva até Deus, porque não é a obra que te leva a Deus, não é o que você faz, não é o seu esforço que vai te levar até Ele, mas é a graça dele que te alcança. É por meio de Jesus Cristo que você é salvo. É somente por meio de Jesus Cristo. É só o que ele fez, não é o que você faz. Então é isso que faz com que pessoas que até conhecem a Deus, até conhecem a palavra, mas elas ainda estão com essa dívida, porque elas não entenderam que não é o que elas fazem, mas é o que Deus fez por elas.
É a graça de Deus que vai te salvar. E Romanos 8 diz isso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo? É segui-lo. Ou seja, só pela fé em Cristo essa dívida é cancelada. Então, o meu foco principal nesse vídeo é compartilhar essa alegria que dentro do meu coração não tem como não compartilhar isso. Se a partir do momento que você conhece a Cristo, você vê o que ele fez por nossas vidas, não tem como a gente não compartilhar isso com alguém. E a gente perdeu esse costume. Eu sou cristão há muitos anos, eu fui praticamente criado dentro da igreja. Só que essa mensagem ela tem ardido no meu coração de um tempo para cá muito mais intensamente. E talvez agora que eu estou realmente entendendo essa mensagem. Pode ser que você já entendeu ou ainda está entendendo ou talvez não entenderá agora. Mas a partir do momento que você entender, isso vai mudar totalmente a sua vida. Que é somente Cristo que pode preencher a sua vida, te reconectar com Deus. E de que forma nós expressamos essa fé em Cristo? Se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não é pelo que você faz, é simplesmente em crer. E uma mensagem que Jesus trouxe, que é o que mais me marca aqui: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Talvez esse seja o maior desafio, nós crermos em Jesus, porque Jesus ele nos convida a segui-lo. E seguir a Cristo não quer dizer que a sua vida irá melhorar. Eu não estou falando aqui que você terá prosperidade, que você será feliz. Você pode ser feliz, pode ter prosperidade ou não. A nossa vida continuará a mesma, porque nós estamos seguindo a Cristo. E seguir a Cristo é nós nos reconectarmos com Deus. Isso não quer dizer que a sua vida não terá dificuldades. Então, tomar a nossa cruz é assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos desafios, os problemas da vida e continuar em frente, seguindo a Ele. E confiar apenas nele. É nós abandonarmos tudo que nós colocamos a nossa confiança e a nossa dependência e largar tudo isso e depender apenas dele. Seguir apenas ele. Então, o principal objetivo dessa reflexão é trazer à luz essa dívida que muitas vezes a gente ignora. E o tempo passa, a nossa vida vai andando, só que vai chegar o momento dessa prestação de contas. Vai chegar o momento que você vai se apresentar diante do Criador. Então você quer ter a sua dívida perdoada ou você quer ter essa dívida em aberto? E aí como você irá pagar? Então, para você que quer entender mais sobre Cristo, você que acredita nessa palavra, você crê que Jesus Cristo veio, perdoou essa dívida, você quer conhecer mais a Ele, talvez você nunca ouviu falar sobre Cristo, você nem sabia sobre essa dívida, mas você quer conhecer a Ele, eu convido você a ler a Bíblia, a orar, na sua casa mesmo, você orar a Deus, pedir a Deus para que Ele te perdoe, que a graça dele te alcance por meio de Jesus Cristo, e ler a Bíblia. É a melhor coisa que você pode fazer, ler a palavra de Deus e entender mais sobre as Escrituras. E eu sei que é difícil, a Bíblia ela é um livro que tem vários textos complicados de você entender, não é tão simples assim, mas você vai conseguir. Comece a praticar essa leitura diária, nem que seja ali um versículo, comece diariamente a meditar um pouco na palavra de Deus, que a própria palavra de Deus vai te instruindo e você vai conhecendo mais a Deus. Mas também para te ajudar nesse processo, para você entender mais sobre a palavra de Deus, eu vou deixar algumas indicações na descrição desse vídeo e primeiro comentário fixado de canais que eu acompanho sobre meditações sobre a palavra de Deus, estudos sobre o assunto, que aí você vai conseguir ter uma luz aí melhor sobre a Bíblia, conhecer mais a Deus. E assim Deus vai te guiar no caminho da vontade dele. Que para cada um Deus tem um querer, um executar. Mas o meu desejo aqui é que você encontre a Deus, você encontre Cristo no final da sua jornada, você tenha um encontro com Ele verdadeiramente. E não permita que essa mensagem se perca, que essa semente seja sufocada pela nossa natureza. Porque a nossa sociedade, ela é isso que você está vendo. E a única salvação para essa vida pecaminosa que nós vivemos, essa condenação que está por vir para as nossas vidas, é por meio de Jesus Cristo. Então desejo que Deus ilumine seu coração, que você seja alcançado por essa palavra. E já agradeço ter ficado até o final desse vídeo, te dê sucesso, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, tchau, tchau.